Oi, pessoal, boa tarde. Então, estamos vindo aqui nesse dia 13 de janeiro de 2022, agora finalzinho da tarde, e eu gostaria de dar uma sequência ao assunto que eu já introduzi hoje, relacionado às constelações sistêmicas e as patologias, os transtornos, as histórias, os temas, principalmente a questão relacionada ao autismo. O primeiro vídeo eu dou um relato de como e por que eu vim colocar essa questão aqui para vocês. E agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês já escutaram a expressão "a história traz a luz"? Pois muito bem, dentro das constelações sistêmicas, essa é uma terminologia muito aplicada, porque, por exemplo, quando a gente vai tratar, né, vai constelar um tema específico, e esse tema é um tema como autismo, que é de alta complexidade, que requer muita cautela, muito cuidado, como todas as outras temáticas, como todos os outros transtornos, como todas as outras patologias. Porém, ainda é muito novo para muita gente o processo terapêutico constelações sistêmicas. E também existe um contexto que nós temos que avaliar em relação a toda a família que está vindo, a história dessa criança, a história desse filho ou dessa filha, a história deste membro dessa família, e esta história traz uma luz. Então, muitas vezes, eu escuto de muitas pessoas, e o primeiro vídeo reporta isso, muitas pessoas ficam muito mal quando se coloca alguma questão relacionada a registros, a tragédias dentro do histórico dessa família, porque as tragédias em geral, né, elas buscam o quê? Né? Elas buscam, trazem para o sistema também uma série de mensagens. A mensagem dos excluídos por essas tragédias, sejam elas tragédias, assassinatos, né? Suicídios, né? E isso lá atrás, muitas vezes está lá atrás, é transgeracional geralmente. E mais ainda, muitas vezes está na memória morfogenética, epigenética deste sistema. Está com os ancestrais. Então, quando nos chega uma constelação relacionada diretamente com autismo, particularmente, eu procuro conversar muito com pai, mãe, com os familiares ou com a pessoa, né, especificamente nessa família que está me trazendo essa luz. Sim, é uma luz. A história sempre traz uma luz. E outra terminologia que se usa muito e que é bom a gente refletir é a doença como caminho. Nós estamos acostumados, nós estamos sempre, principalmente mães, né? E aí eu me coloco do lado e me coloco também nessa situação de que nós mães temos sempre uma primeira tendência ao quê? A proteger, a resguardar, né? Os pais também, porém os pais levam os filhos para explorar o mundo. Então é um outro movimento. Mãe é a que cria internamente, é a que gesta, né? É a que alimenta, nutre internamente, nutre, acalenta. E o pai é aquele, sim, que vai tratar de expandir, de explorar, de abrir essas fronteiras todas, desbravar essas fronteiras e mostrar o mundo para os seus filhos, tá? Então, quando vem
uma constelação que eu já constelei já mais de um caso com autismo. Então, o que eu reparo? Eu reparo que, primeiro, existe uma necessidade de clarear como funcionam as constelações. Por que a história traz à luz? Por que a intenção dentro da trajetória toda do Bert Hellinger está fundamentada no amor? Com amor, por amor e sempre em função do amor, nós trazemos o quê? O direito ao pertencimento, o respeito à hierarquia e a ordem entre o dar e o receber. Então, dentro de toda essa leitura terapêutica sistêmica, existe um universo extremamente amoroso, né? E cheio de recursos para trazer à luz, Então, esta criança portadora de um transtorno, seja este transtorno qual seja, né, ela está trazendo, ela está proporcionando que todo esse sistema olhe para isso, inclua, analise, perdoe o que tem que ter perdoado, o que tem que ser perdoado, né, converse o que tem que ser conversado, faça os movimentos que devem ser feitos para libertar e libertar-se, para que futuras gerações não venham a repetir a mesma dor, para que não tomem para si a necessidade de dar a voz a algum membro da família que foi calado, ou foi calado por preconceito, por morte, por infinidades de circunstâncias que muitas vezes nós não fazemos nem ideia. Quando nós estamos conversando, quando nós estamos no processo de constelação com alguém e alguém traz, né, essas situações, muitas vezes a própria pessoa que está trazendo não tem ideia de que lá atrás um parente distante, um avô, uma avó, né? Um irmão, uma irmã, alguém nesta família, lá atrás, teve algum processo que ficou ocultado, algum segredo. Existem muitos segredos de família que precisam vir à tona. Existem muitos segredos na história da própria humanidade e muitas verdades ocultadas. Então, quando nós passamos a olhar para um universo maior, um universo sistêmico, né, nós começamos a avaliar justamente isso, justamente essa questão de, peraí, o campo está mostrando algo aqui, o campo está mostrando, né, através desses bonequinhos que estão lá na água, né, esses bonequinhos estão olhando para alguém, estão olhando, ou estão de costas, ou estão ao lado, ou estão de frente, ou o campo todo está, né, se movendo muito rápido, ou está denso, ou está estático. Então existe toda uma leitura dentro das constelações sistêmicas. E a gente está sempre, claro, né, aberto e aprendendo o tempo todo, não só com quem nos procura, mas com esse universo todo do campo sistêmico nas nossas vidas. Há muito pouco tempo nós passamos a olhar para isso. As constelações sistêmicas trazidas por Bert Hellinger ainda traz um universo muito complexo a ser conhecido, a ser explorado e fantástico. Eu tenho tido
nas constelações que tenho tido permissão de fazer, eu tenho tido tantas respostas. Há histórias e histórias que trazem luz, libertação, paz a muitos corações e grandes curas na alma, sobretudo de todos nós. É claro que nós estamos falando aqui de uma terapia complementar, integrativa complementar. É claro que nós não estamos dizendo que não deva haver todo um acompanhamento médico bem fundamentado de todas as patologias, de todos os transtornos, de todas as dores da alma humana. Mas nós temos uma grande ferramenta terapêutica ao nosso dispor e que, particularmente, eu digo para vocês, o campo sempre esteve na minha vida, porque eu sempre interagi com este campo. Eu sempre olhei para o que vinha, como vinha, e analisava todo um antes, de onde vinha, com quem vinha. Por quê? Porque ao longo da história da humanidade, repetimos aqui, muitos de nós, descendentes de negros, de índios, de portugueses, de espanhóis, de ciganos, de europeus e não europeus, de orientais, chineses, japoneses, indianos, enfim. Muitos de nós não conhecemos a nossa história. Muitos de nós não sabemos e, de repente, o campo nos mostra uma necessidade. No meu caso, foi assim. Eu fui buscar, através de um chamamento muito forte, as minhas raízes indígenas, porque muito pouco era falado, ou quase nada, e acabei, nessa história toda, particularmente, recebendo grandes bênçãos e curas à minha alma, e também ao meu corpo, ao meu espírito, a todo o meu ser. Então, quando nós nos deparamos com autismo, com esquizofrenia, com epilepsia, com leituras bipolar, border, com depressão, com câncer, com afecções da pele, vitiligo, psoríase. Quando nós nos deparamos com todas essas patologias nas nossas vidas, muitas vezes essas patologias estão, na grande maioria das vezes, nos trazendo uma luz para que isso seja olhado. Então, uma pergunta sempre a se fazer: o que o autismo está trazendo? O que o autismo está trazendo dentro de um sistema? O que essa história quer trazer à luz do conhecimento desse sistema? O que o câncer está trazendo? O que outras tantas patologias, como eu já citei, estão trazendo para que a gente veja a dor de muitos excluídos pelo nosso sistema. Não digo nessa primeira geração que a gente conhece, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Às vezes volto a enfatizar assuntos, questões desconhecidas, muitas vergonhas, muitas coisas guardadas, muitos traumas guardados, feridas de alma profunda. Eu sempre acreditei e sempre acredito, seguirei acreditando,
que tudo que nos acontece é para que a gente olhe para isso. Muitas vezes a gente não tem noção de quanto um membro na família possa estar tomando para ele, só para ele, a dor de todo um sistema. Eu vivi isso, você viveu isso, muitos outros, com certeza, viveram e viverão isso. Por isso é que eu volto a repetir, mais uma vez, procuremos conhecer aquilo que está chegando, de que forma está chegando, com quem está chegando. É uma terapia nova em termos, porque na história da humanidade o campo sempre esteve aí. O Bert Hellinger, na sua mente brilhante, no seu ser brilhante, nos trouxe algo muito além do aparente. E essa terminologia também serve para quando a gente se depara com estes transtornos, com essas patologias, com essas enfermidades. Além do que aparenta, existe algo ocultado, existe algo a ser trazido para ser desemaranhado. Se usa muito essa expressão nas constelações sobre emaranhamentos, né? Emaranhamentos de um sistema. Então, vocês vão ouvir muito isso nas constelações, que vocês possam vir a participar, que vocês venham a constelar comigo ou com quem quer que seja. Espero que seja o melhor para vocês, mas vocês vão ouvir muito que existem muitos emaranhamentos, existe muito a ser dito, existe muito ocultado, existem muitas vergonhas, existem muitos rejeitados. A gente não faz ideia quantos no nosso sistema muitas vezes foram rejeitados, foram torturados, foram esquecidos dentro das suas dores, porque partiram cedo, porque não tiveram tempo de trabalhar isso nos seus sistemas, ou mesmo porque de fato se afastaram e o sistema todo afastou. Tá? Então, todos os conflitos, todos os problemas que se dão dentro das famílias, problemas que podem ser oriundos lá de uma orfandade precoce, de quem não conhece seus pais biológicos e não sabe o que aconteceu com eles. Não é mesmo? Então, esses sentimentos todos, a história de cada um de nós, traz sempre a lamparina para que nós nos perguntemos o que precisa ser trazido à luz, que saia das sombras, que saia além do aparente. É isso que eu sou fascinada nas constelações sistêmicas. Trazer à luz com amor e, sobretudo, por amor, trazer à luz. Porque todos têm o direito a pertencer. Porque existe uma ordem dentro de todo o contexto das nossas famílias. Existem nossos pais, mãe, pai, avô, avó, filho mais velho, filho do meio, filho mais novo. Existem hierarquias aí a serem respeitadas, né? Aonde alguém toma o lugar do outro num sistema, esse sistema já entra numa desordem. E quando isso acontece, por exemplo, quando um filho mais novo resolve tomar para ele toda a responsabilidade
desse sistema. Ele nem sabe muitas vezes direito o que está acontecendo, mas ele tem aquele peito, né, de ir sempre na defesa, na organização, no ele faz, ele isso, ele aquilo. Mas e o irmão mais velho? Ou no caso de um filho único? E cadê o pai, cadê a mãe, que são os maiores, para resolver questões que não são da alçada dos filhos? Então, eu quero trazer para vocês também essa outra questão da terminologia disfuncional, porque eu tenho uma leitura de que a maior parte de nós vem de sistemas disfuncionais, porque nós muitas vezes, dentro dessa história toda, dessa família, nós muitas vezes não sabemos o porquê disso, o porquê daquilo. E nós vamos muitas vezes nos enredando, nos emaranhando aí, né? Vão gerando-se conflitos de cá, de lá, conflitos entre irmãos, que sempre a gente lança a pergunta, né? Quando muitos irmãos brigam, aonde está a mãe? Então, as constelações sistêmicas sempre vão trazer luz com amor. E nós, que não conhecemos, você aí, né, que não conhece um pouco das constelações, procura conhecer. Procura conversar com alguém que já esteja constelando, que já esteja trabalhando, que possa te dar orientações. E também busca na internet, embora a internet, no meu ponto de vista, traga, né, a gente joga uma rede e vende tudo, mas procura sentir com teu coração, procura sentir aquilo que é outra frase fundamental, é outro termo muito usado nas constelações. Fez sentido para ti? Faz sentido para ti? Porque nenhum de nós terapeutas sistêmicos, acredito eu, né, quer etiquetar, rotular ou condenar. Nós seguimos preceitos muito bem fundamentados dentro das leis sistêmicas. Eu falo aqui por mim, mas eu acredito que está implícito nas leis, nas ordens do amor, em toda a formação de todos nós, essas diretrizes básicas que seguem as ordens do amor. Com amor, por amor, eternamente, nós pertencemos, nós respeitamos o antes, nós respeitamos os nossos ancestrais e diante das histórias trazidas a nós perguntamos a quem veio constelar o que esta história está trazendo à luz, para que tu veja, para que tu faça a diferença dentro do teu sistema e para que os teus futuros descendentes não venham a entrar nesse emaranhamento. Que tudo que precisa ser desemaranhado, dissolvido, possa vir à luz com a cura da tua alma, do teu espírito, do teu corpo, porque onde se toma contato é 50% do caminho andado. E nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos com as nossas vidas. Grande beijo, muito respeito a todas as histórias, a todo antes, a todos que chegam para constelar. E a gente está aqui para servir, certo?